Saúde para prevenir as doenças cardiovasculares. Quando a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente pensa em doenças crônicas de evolução continuada. E o tratamento das doenças cardiovasculares não é um tratamento pontual, é um tratamento longitudinal. Por isso que faz necessário a gente saber quais são as estratégias para a gente prevenir as doenças e efetivamente cuidar melhor da nossa saúde. E hoje eu vou trazer um dos pilares para a gente cuidar melhor da nossa saúde para a prevenção das doenças. Hoje eu vou falar sobre o sono. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito é ajudar vocês a cuidar melhor do coração, para prevenir as doenças, promover saúde, para que vocês possam viver com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeo todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, sobre como é que você vai conseguir reestruturar seus comportamentos para que a redução das doenças cardiovasculares seja factível. Quem ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações, eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Eu tenho certeza que tem conteúdo aqui que pode ser a sua necessidade. Então, se você não está inscrito e não ativar as notificações, pode ser que um conteúdo que você está precisando, uma dúvida sua, para contornar melhor a sua saúde, você vai perder. Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Quer saber um pouquinho mais da doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição do meu site com bastante conteúdo relevante. Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a gente não está falando de doenças agudas. Nós estamos falando em doenças crônicas de evolução lenta e gradual. As doenças cardiovasculares, elas não acontecem de uma hora para outra. É a exposição aos fatores de risco associado com o nosso envelhecimento que vai fazendo com que os mecanismos de desenvolvimento das doenças cardiovasculares sejam estabelecidos. Então, quando a gente fala em tratamento, em prevenção das doenças cardiovasculares, a gente está falando de um acompanhamento evolutivo e longitudinal, e não pontual. Por isso que a gente precisa falar mais sobre saúde, como é que a gente otimiza a saúde e menos tratamentos pontuais de doença, que são necessários. Mas se a gente não fizer o básico bem feito, a reversão das doenças e o contorno e o controle efetivo dessas doenças não são efetivamente realizados. Então, por isso que eu trouxe aqui um dos tópicos fundamentais quando a gente fala em saúde, que muitas vezes é negligenciado, que é o sono. Então, aqui na página 42 do meu livro Precisamos Falar sobre Saúde, eu comecei a falar sobre a importância do sono. Por que o sono se faz fundamental para que a gente consiga efetivamente cuidar melhor da nossa saúde? Porque quando a gente fala em sono, a gente está falando restauração de energia, em equilíbrio hormonal e metabólico. Eu estou falando de um controle melhor no nosso sistema nervoso parasimpático, que é o freio do nosso coração, ativando, otimizando a variabilidade da nossa frequência cardíaca. Eu estou falando em estabilidade de humor, estou falando em controle do apetite e eu estou falando em melhor controle de pressão arterial e prevenção das doenças cardiovasculares. Por isso que o sono é fundamental quando a gente fala em prevenção, em saúde e no melhor controle da efetivação do controle das doenças cardiovasculares. E quando a gente fala em sono, duas grandes doenças são muito ruins pensando na saúde cardiovascular. Primeiro, a insônia, que é aquela dificuldade, seja de iniciar, seja de manter, ou aquele despertar precoce. Todas essas três formas de insônia vão impactar negativamente em todo o seu equilíbrio, todo o seu ciclo circadiano, na liberação hormonal, no controle da pressão, de frequência cardíaca, predispondo a arritmias e as doenças cardiovasculares, assim como piora de ansiedade, aumento do risco de depressão, aumento do risco de pré-diabetes e diabetes propriamente dito, desregulação do apetite, então risco de obesidade, e tudo isso correlacionando às doenças cardiovasculares. Então a insônia é um dos fatores que a gente precisa tratar. Outro é a apneia obstrutiva do sono. E um tópico que eu trouxe aqui no livro, que é fácil de você colocar, é o questionário Stop Bank. E aqui é nesse questionário que você vai conseguir identificar, será que eu tenho probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono? Você consegue avaliar e identificar se você tem risco alto ou não apneia obstrutiva do sono. Se tem apneia obstrutiva do sono, aumenta o risco de arritmias, de hipertensão, de doença obstrutiva do coração. Então, se você já tem algum diagnóstico, por exemplo, de hipertensão ou de arritmia, e você não sabe se tem a apneia obstrutiva do sono, mesmo tomando remédio, você está subtratando o foco inicial que pode estar
mantendo, sendo perpetuador dessas alterações. E uma outra coisa que eu trago aqui são as estratégias para a higiene do sono. Não sei se vocês já ouviram falar o que seria a higiene do sono. É eu tentar retirar todos os fatores que prejudicam a qualidade do nosso sono. A gente sabe que o sono ele precisa ser bom tanto em quantidade quanto em qualidade. E muitas vezes a gente está exposto a diversos fatores que prejudicam a qualidade do nosso sono. Por isso, quando a gente fala higiene do sono, é eu tentar tirar tudo que está sujando a qualidade do meu sono. Entre eles tem a manutenção de horários regulares entre acordar e vai dormir. Tem em relação a evitar cafeína, a estimulantes como nicotina, como álcool, que vão prejudicar essa qualidade de aprofundamento do seu sono. Tem a estratégia de você diminuir o giro do seu motor, como um banho morno, você deixar o quarto totalmente adequado para você dormir, uma cama confortável, uma escuridão que elimine essa iluminação, que faz com que você tenha uma maior liberação da melatonina, favorecendo o seu ciclo circadiano. Evitar, principalmente os insones, ter relógio no quarto, que você vai ficar olhando quanto tempo você está deixando de dormir, isso vai causando mais ansiedade. Ou seja, você equilibrar a sua rotina, para que você consiga entender que cuidar do sono também é cuidar da sua saúde e do seu coração. Então, se você está dormindo mal, seja em qualidade ou em quantidade, você vai estar impactando negativamente a qualidade do seu sono. Essa semana, eu acompanho o meu sono através aqui do anel. Um anel como se fosse um marcador de toda a minha frequência. Ele pega a hora que eu durmo, meu movimento, pega meu nível de estresse, avalia minha variabilidade de frequência cardíaca. É um dispositivo que eu estou usando há 1 ano e ele me deu uma intencionalidade no horário que eu vou dormir. Foi um dos fatores que me fizeram adquirir o anel. E aí, essa semana, eu vou até compartilhar com vocês aqui, se eu achar, né? A gente, na hora que quer achar, a gente nunca acha nada, não é? O meu sono foi a primeira vez, eu acho, que eu atingi uma numeração de 100 do sono. E aí, eu vou mostrar para vocês o que ele me mostrou aqui. A média que eu tô dormindo hoje é em torno de 7 horas, né? 7 horas, aqui ó, 7 horas e 29 minutos, tá? E eu vou mostrar o dia que foi ontem que eu fiz a pontuação de 100 pontos. Ele me mostrou aqui que eu atingi 100 pontos. Vou pedir o Pedro para botar aqui, ó, 100 pontos de pontuação. E o que leva em consideração? Ele leva em consideração a duração, ele leva em consideração o horário habitual que eu botei aqui no meu dispositivo que eu vou dormir, e ele também leva em consideração a profundidade do sono. Eu sei que ele não é 100% fidedigno quando a gente pensa nessa variabilidade ali das fases do sono, mas ele é um bom parâmetro para você ter essa noção evolutiva. E aí, desde quando eu adquiri isso, nos últimos 6 meses, ele me mostrou como é que foi a evolução do meu sono, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade. Quando eu coloco intencionalidade no que eu estou observando, a gente tem muito maior chance de eu aderir e conseguir otimizar esse comportamento. Então, qualquer comportamento que você queira adquirir, coloque intencionalidade e visão. Eu vou metrificar o que eu estou fazendo, seja no sono, seja no exercício, seja na quantidade de água que eu estou ingerindo, seja na minha alimentação, os dias que eu estou pulando ali, chutando balde, pé na jaca. Para quando eu coloco intencionalidade e observo, a gente adere muito mais e também a gente consegue ter uma sensação de alta eficácia e aos poucos a gente vai conseguindo incrementar o sono. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. Como é que é a qualidade do sono de vocês? É ruim? Você tem insônia ou tem apneia obstrutiva do sono? Você sabia sobre higiene do sono? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Quem ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Ative as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo.